Shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o Salomão Ben Davi e hoje eu venho trazendo para vocês aqui um pouquinho de conhecimento, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre anjos, tá? Como vocês estão vendo, tem algumas cartas de tarô dispostas aqui que eu vou utilizar como exemplo, tá bom? Então, se você quer entender um pouquinho, quer compreender um pouquinho mais, fica até o final para que a gente aí possa estar trocando uma ideia e venhamos aí compreender sobre os anjos um pouquinho melhor, um pouquinho mais aprofundado do que realmente é e com um olhar um pouquinho diferente do que muita gente propaga e informa na internet, tá? A gente sabe que tem muita informação aí e como aparece muita gente que fica extremamente confuso sem saber o que realmente é, como o que não é, como será. Lembrando que aqui eu vou estar passando um conhecimento em cima do que eu aprendi, em cima do que eu estudo e não é uma verdade absoluta, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A gente escuta muito falar sobre o caráter punitivo dos anjos. Perfeito. Eles têm um caráter assim bem ríspido, bem rígido. Porém, a primeira coisa que a gente vai ter que quebrar dentro de nós, dentro dos nossos pensamentos é eliminar os sentimentos humanos atribuídos aos anjos. Os anjos não são dotados de emoções, de sentimentos humanos como raiva, tristeza, amor, paixões, não. Eles não têm esses sentimentos, tá? Isso vai ficar para os espíritos da Goétia, como por exemplo aqui, ó, Asmodeus. Todo mundo já ouviu falar, né? No grande rei da Goétia, Asmodeus, que é frustrado pelo anjo Vazhariar. Por que frustrado? Digamos que esse aqui é o lado positivo da energia e esse aqui o lado negativo, ou a luz e as trevas. Como no ser humano, essa dualidade existe para haver equilíbrio. Porém, quando esse lado aqui se sobressai, é necessário que esse lado entre em ação para que haja a correção e o equilíbrio. Não é que vai desaparecer total, vai ter que haver um equilíbrio aqui, certo? Para que o seu lado sombras não lhe engula, porque sabemos que os excessos como luxúria, como promiscuidade, a avareza, tudo isso aplicado de forma intensa ao ser humano vão trazer prejuízos, vão ter consequências negativas no processo, tá? Então, dentro disso, o que é que eu quero explicar? Os espíritos da Goétia, eles, por natureza, carregam aí sentimentos mais próximos dos humanos. Qualquer pessoa que estuda, que lê, vai identificar isso dentro dos estudos aí, né, dos mais antigos que deixaram para nós. Os espíritos da Goétia, eles são mais carregados de paixões, de ciúmes, de raiva, de temperamento forte, no sentido de explosões, de emoções. E por que isso? É a natureza dele, pessoal. Ele é assim. Por isso que se deve ter muito cuidado ao pensar, ao achar que algum dos espíritos da Goétia, eles vão ser seus amiguinhos, eles vão ser seus companheiros, que eles vão estar ali ao seu lado todo o tempo todo. Como da mesma forma os anjos. Nenhum anjo, ele é seu amigo, ele é seu companheiro, ele vai estar disposto ao seu lado 24 horas, a não ser o seu anjo da guarda, o seu anjo protetor, que ele foi designado para isso. Então ele vai estar ali durante todo o tempo todo, que não são os anjos cabalísticos, tá? Como vassariar, mumiar, verruiar. O que acontece? Eles têm ali os seus horários e dias, né, dentro de um calendário, tudo certinho, mas isso não quer dizer que ele é o seu anjo da guarda. Para você descobrir seu anjo da guarda é um outro processo que cabe a um outro vídeo, tá bom? Então, continuando aqui, pessoal,
Se você faz, por exemplo, alguma bobagem, ou está sendo atacado por exemplo, Asmodeus, ou Andromálios, ou o grande rei Baal, ou Baal, como assim queiram chamar. Deixa eu tocar aqui para ficar um pouquinho mais claro. Isso, para você enxergar bem. Você está sendo atacado por um desses espíritos, né? Um desafeto seu, alguma pessoa quis lhe atacar. Então, o que é que acontece? Você tem aqui a opção de evocar ou chamar Vazariar, que é o anjo que frustra Asmodeus. Deixa eu tocar de novo aqui, porque a claridade, né, tá incomodando. Você pode chamar Mumiar, que frustra Andromálios, e o anjo Verruiar, que frustra o espírito Baal. Então, o que acontece? Vai haver aí essa possibilidade para você se livrar dessas energias, que como eu falei no começo, a energia positiva vai se sobressair a negativa e vai pôr em controle aquela energia que está lhe incomodando, lhe atrapalhando, tá bom? Não é essa coisa que, um é mais poderoso, é isso, é aquilo, não. É uma questão de equilíbrio, realmente. Agora vamos falar o seguinte, como a gente escuta muito na internet, se eu fizer uma bobagem com o anjo, se num ritual assim, assim, assado, como eu fizer e o anjo se revoltar contra mim, eu tô tomando uma coça de um anjo. Gente, eu volto a dizer, anjos são totalmente sem sentimentos, principalmente os sentimentos humanos. O máximo que pode acontecer se você errar numa ritualística com um anjo é ele não vir, ou se ele vir, olhar para você e ir embora, tá? Se caso acontecer de que alguma coisa der errado, como exemplo, você poderia recorrer aqui, Arcanjo Mihael. Se caso alguma coisa acontecer e Mihael não responder, você viria aqui, Metatron, que está acima deles. Se caso ocorrer de aqui não resolver o seu problema, Yud He Vav He, bendito e louvado seja o Eterno, o nome a quem todos se submetem e se subjugam. Porém, existem muitos super-humanos, tá? Que não se subjuga a nada, né? São maiores até do que os próprios anjos e espíritos da Goétia. Porque todos são submetidos e subjugados pelo Eterno. Bendito e louvado seja. Então, pessoal, o que é que acontece? Para que se tenha uma compreensão melhor de anjos, de espíritos da Goétia, é necessário estudar Kabbalah, é necessário estudar realmente a angeologia e buscar a compreensão, entender que existem anjos dos decretos doces e existem anjos ou espíritos dos decretos amargos, que todos são partes do Eterno para que haja o equilíbrio, não que o Eterno vai viver punindo ninguém. Se você prestar atenção, meu irmão, minha irmã, somos nós que arrumamos problemas para nós. Somos nós os responsáveis por tudo aquilo que ocorre na nossa vida. Então, por isso que é necessário, para lidar com magia, o estudo da Kabbalah. Mas a Kabbalah que eu falo é a Kabbalah de verdade. Não é ver a árvore da vida e falar que aquilo ali é a Kabbalah, como eu já vi, como acontece muito, tá? Kabbalah é muito mais a fundo, é muito mais profundo, é muito mais intensa. É onde você vai trazer, né? Kabbalah no sentido da palavra literal é o recebimento, você vai estar recebendo o conhecimento, as energias necessárias para poder lidar com a magia cerimonial, para poder lidar com anjos, para poder lidar com a Goétia e qualquer outro espírito dentro de um viés de magia cerimonial que você queira trabalhar, tá bom? Para vocês terem ideia, pessoal, se vocês lerem literatura de Echalot,
você vai ver e vai compreender que dentro da estrutura angelical existem anjos que os próprios anjos temem. São anjos que podemos dizer que são sanguinários, são guerrilheiros, são anjos extremamente densos, que nem existe um sistema, alguma coisa para que se chame esse tipo de anjo. E detalhe, para que raios um mortal queria chamar um anjo, onde até os próprios anjos o temem, que ele só respeita a autoridade do Eterno, do Criador. Então, são essas situações, são essas divergências que a gente vê muito na internet, e eu resolvi gravar esse vídeo um pouco longo, mas que venha trazer um pouco de esclarecimento para que vocês entendam que existe hierarquia e existe respeito. Ninguém é maior que ninguém, mas existe ali o equilíbrio para que se possa viver nesse plano de uma forma mais tranquila e em paz, tá bom? Espero ter ajudado você que busca um pouco de conhecimento, que busca um pouco de compreensão. Talvez você comece a olhar a magia angelical com outros olhos a partir desse instante, tá? E que você possa ir tirando suas dúvidas e buscando o seu conhecimento, e um dia bem lembrar desse vídeo aqui, das palavras desse velho magista aqui, e dizer, realmente ele tinha razão no que falava, tá bom? Um forte abraço, meu irmão, um forte abraço, minha irmã. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, tá? Curte, comenta, compartilha, ajuda a fortalecer nosso canal, ajuda a levar informação de esclarecimento a quem precisa, tá? E vamos seguindo a nossa vida. Até a próxima, meus irmãos. Shalom. Tchau, tchau.